Altura agora para o habitual comentário das sextas-feiras neste último jornal. São nossos convidados nesta sexta-feira Eduardo Teixeira, é deputado do PSD, e também Manuel Mota, deputado do Partido Socialista, a quem agradeço por estarem aqui uma vez mais. Começo por si, Manuel Mota, e por olharmos o nosso primeiro tema, um tema que marcou de facto a semana, que tem a ver com as pensões, a sustentabilidade da segurança social e a polémica que gerou as declarações da Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. O que é que lhe pareceu, primeiro as declarações da Ministra, depois o desmentido de que a Maria Luísa Albuquerque não tinha sugerido esse corte nas pensões? Bem, a Ministra e o Governo, há alguns meses atrás, apresentou ao Parlamento e de seguida a Bruxelas o Programa de Estabilidade. E o Programa de Estabilidade prevê, de facto, um corte de uma diminuição de despesa, um corte de pensões de 600 milhões de euros. As declarações da Ministra, depois, numa iniciativa, penso que da Juventude Social Democrata, a confirmaram esse corte nas pensões. Depois, as declarações do Ministro Mota Soares contradiziam a Ministra. A Ministra foi ao Parlamento, tentou fugir à questão, mas, de facto, os documentos oficiais, aquilo que é a linha de orientação deste Governo em relação à questão das pensões, é muito claro. Portanto, a estratégia de empobrecimento mantém-se, manter-se-á durante os próximos 4 anos, também no contexto daquilo que é o Programa de Estabilidade que foi apresentado a Bruxelas, e perante aquilo que são os documentos e aquilo que é a responsabilidade do Governo no contexto nacional e internacional, não nos parece que, por mais voltas que a Ministra tente dar, possa, de facto, pôr em causa aquilo que ela própria disse e que ela própria assinou, no fundo, aquilo que é o documento que é Sr. Deputado, o Partido Socialista disse que não alinha em cortes nas pensões, mas é certo que para que seja garantida a sustentabilidade da segurança social é preciso haver uma reforma. Como é que pode ser feito esse caminho? Bem, não tem que ser feita uma reforma, tem que ser feita essencialmente a grande batalha que nós temos que travar, as duas grandes batalhas que temos que travar, uma imediata, e a estratégia do Partido Socialista vai no sentido da criação de emprego. Me lembro que o grande rombo da segurança social que tivemos nos últimos 4 anos foi essencialmente pelos 430 mil postos de trabalho que perdemos. Diminuímos a receita porque não pagavam segurança social, não pagavam TSU, e aumentamos a despesa porque tínhamos subsídios de desemprego para pagar. Portanto, estamos a falar de 8 mil milhões de euros nestes 4 anos. Portanto, esta é uma resposta imediata que nós damos com as opções do ponto de vista económico imediatas, a diminuição da TSU que permitirá uma massa salarial maior e, naturalmente, um aumento da procura interna. Tendencialmente criará emprego, e essa criação de emprego criará um instrumento de sustentabilidade. Ou seja, vão aguardar por resultados da economia? Não, repare, há aqui instrumentos. Nós sabemos que a economia cresceu no ano passado devido àquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional e com base na procura interna. Portanto, se nós temos aqui uma resposta do ponto de vista macroeconómico, que é um reforço da massa salarial que estará disponível, naturalmente, os indicadores vão nesse sentido, que temos aqui logo uma resposta imediata do ponto de vista económico e, tendencialmente, criação de emprego. Se há um aumento da procura, há tendencialmente um aumento em termos de emprego. E duas questões que são relevantes também: a criação do imposto sucessório para fortunas com mais de 1 milhão de euros e a criação do IRC solidário, porque é importante que se perceba que há um conjunto de empresas que pagam muito pouco em TSU, porque têm muito poucos trabalhadores, mas estão com grandes valores de rendimentos, portanto com criação de riqueza muito significativa, e em sede IRC podemos ter aqui um instrumento para reforçar aquilo que são instrumentos necessários para a segurança social. E depois a questão mais a longo prazo, naturalmente, que é a questão da demográfica, que temos que trabalhar, e a questão do crescimento económico. Eduardo Teixeira, boa noite também. Relativamente a este tema, ao corte ou não das pensões, como viu as declarações de Maria Luísa Albuquerque e depois a necessidade também de Pedro Mota Soares se vir a explicar sobre este assunto? Há alguma divergência entre PSD e CDS nesta matéria? É claro que não. Há, de facto, uma preocupação comum, que parece que não é uma preocupação do Partido Socialista, pelo menos não tem sido, que é a questão da sustentabilidade do atual sistema da segurança social. E isto não é uma questão atual, é uma questão já bem antiga e que deveria preocupar todos. E é interessante pensar que esta semana Portugal acordou com um cartaz que dizia trabalhar com rigor para as pessoas. Esta preocupação do Partido Socialista até por o fenómeno que se está a passar com o seu antigo ex-primeiro-ministro, pôr em cima da mesa a palavra rigor, bem demonstra a preocupação que tem este partido em querer salientar algo de que de facto não houve no passado. E quando nós estamos a falar em necessidade de rigor, e o António Costa falou esta semana, aplica-se a esta questão. O Partido Socialista
Socialista, desde que António Costa é presidente do Partido Socialista, nunca quis pôr esta questão em cima da mesa. E é bom que tivesse aqui também esta palavra rigor, que Portugal acordou esta semana, se lembrasse o que no memorando da Troika o Partido Socialista negociou e assinou. E que diz, ipsis verbis, o seguinte: reduzir as pensões acima de 1.500 euros de acordo com as taxas progressivas aplicadas às remunerações do setor público a partir de janeiro de 2011, com o objetivo de obter poupanças de pelo menos 445 milhões de euros. Ou seja, o Partido Socialista de António Costa, que esta semana diz que é bom pensar nas pensões já formadas, nas pensões em pagamento e que há que garantir a confiança das pensões futuras, é o próprio Partido Socialista de António Costa que introduziu a questão e a palavra cortes nas pensões. Mas, bem, era governo na época, esqueceu-se disto tudo, esta palavra rigor que aplica, e agora vem novamente pôr em causa esta questão. O que disse a senhora Ministra das Finanças, não fugindo à questão, foi que há de facto um problema de sustentabilidade. E a senhora Ministra, de forma honesta, disse que é preciso fazer algo sobre estas questões. Isto não é uma questão nova. Não pode mentir aos portugueses. Exatamente. Nós temos que pôr em cima da mesa um problema. Não podemos prometer para amanhã, como faz o Partido Socialista, sabendo que temos um problema presente e esquecendo o que se disse no passado. Isto não é rigor. Isto é, de facto, utilizar a demagogia de alguém que quer chegar ao poder por chegar e não fala a verdade aos portugueses. Considera, portanto, que a redução da TSU que é proposta pelo Partido Socialista agrava ainda mais a situação da Segurança Social? Outra incoerência. Vimos João Galamba ainda esta semana dizer que não é por essa via que se cria emprego. Eu gostava aqui de contrariar aqui os dados que foram dados, meu caro e bom colega, dizendo o seguinte: aqui não foi em função do Tribunal Constitucional que Portugal cresceu. Portugal está a crescer de forma sustentada e de grau a degrau. Basta ver os números, Rita, que chegaram esta semana, previsões do INE, em que a economia está a crescer neste trimestre, no primeiro trimestre do ano, cresceu 1,5% mais face ao primeiro trimestre homólogo do ano passado. E face ao último trimestre, ou seja, o último trimestre do ano, a economia cresceu mais 0,4%. E, portanto, anualizado, 0,4 vezes 4, está a crescer de forma sustentada e crescente. E, portanto, não foi no ano passado, quando quando o Manuel Mota falava do crescimento do ano passado, é verdade, o país cresceu, e vai crescer em 2015, irá crescer em 2016, é porque o está a fazer de forma sustentada e trimestre a trimestre de forma crescente. E isto deveria orgulhar não só quem governa o país, mas todos os portugueses que fizeram um grande esforço e neste momento estão a ter a sua reivindicação e o seu esforço reconhecido com o crescimento do país. E é assim que, se calhar, porventura, quando o Partido Socialista não mete os problemas em cima da mesa e admite, como admitiu antes das eleições, há 4 anos atrás, que iria cortar as pensões, está no memorando assinado pelo Partido Socialista, eram 445 milhões de euros, mas durante estes 4 anos subiu para o lado e não quis resolver um problema que todos sabemos que os dois partidos maiores de Portugal têm que resolver, chamado sustentabilidade da Segurança Social. Deputado, penso que era contrariar. O problema é que o PSD e o CDS continuam a não olhar para os problemas centrais e olham para as questões que lhes estão colocadas com uma visão tradicional. Nós, perante problemas emergentes, temos que ser inovadores, temos que ter a capacidade de olhar para eles com inovação. E não é inovação do ponto de vista das promessas. É a palavra rigor de António Costa. O rigor é ter capacidade de olhar para a situação do ponto de vista social que nós estamos a passar. Nós estamos numa situação dramática. O PSD e o CDS acham que não. Mas o país passa por uma situação dramática e é dramática do ponto de vista daquilo que é o papel central de um Estado, que é garantir aos mais pobres e aos mais frágeis condições para viverem de forma condigna. Portugal tem 2 milhões de portugueses no limiar da pobreza. Isto é dramático. As respostas que nós temos que dar são inovadoras e objetivas e transparentes. Eu aí concordo com o Eduardo. Falemos de números, falemos objetivamente de números. O maior rumo que a Segurança Social podia ter era do emprego. Mas nós não temos que olhar para as soluções da Segurança Social, que não têm, de facto, um problema imediato. As questões que se colocam é de sustentabilidade a longo prazo e, como sabes, o sistema de segurança social é intergeracional, portanto, há uma solidariedade intergeracional. Quem está hoje a trabalhar paga para quem está hoje a receber, portanto, as questões que se colocam são mais questões. Ou seja, a haver medidas que só devem afetar as pensões futuras, na vossa opinião? Não, bem pelo contrário. Se é solidário, tem que ser solidário e eu estou agora a pagar para quem está, para a minha mãe e espero que os meus filhos paguem para a minha pensão. Mas agora a questão que é colocada é esta. Hoje, para a sustentabilidade da Segurança Social, não são colocadas, por exemplo, o IRC das empresas.
é utilizado para outro conjunto de opções do ponto de vista da despesa pública. Mas se há empresas que não têm despesa significativa do ponto de vista da segurança social, porque têm menos trabalhadores, produzem essencialmente, são empresas mais de índice tecnológico, nós podemos utilizar esse instrumento de IRC para a sustentabilidade da segurança social. Portanto, nós temos que ser inovadores naquilo que são estes instrumentos. Não podem em causa a sua sustentabilidade. Mas o maior rombo, a maior questão que se coloca à sustentabilidade é, de facto, a questão do desemprego. Porque nós temos um desemprego que o Governo perspectiva também no Programa de Estabilidade, que em 2019 será de 10%, esse é de facto o maior rombo que se pode colocar à segurança social. Então é preciso inovar. A medida da TSU é transitória, é de 4 anos. Precisamos ter resultados imediatos na economia, que é o que nós precisamos. Nós não podemos continuar a achar que vamos crescer sustentadamente. Repare, este crescimento do Governo que é apresentado é um crescimento conjuntural, é de economia internacional. Nós, quando desmontamos os números, percebemos que não é um crescimento líquido, é um crescimento muito frágil e muito sustentado naquilo que é a deflação em que a Europa está, a valorização do euro, que naturalmente num país que tem muitas importações, acaba por ter aqui benefícios significativos do ponto de vista do PIB. Não são exatamente como Eduardo Teixeira, quer responder antes de avançarmos para outro tema muito rapidamente? Sim, o PS, lá está, custa-lhe reconhecer porque está em eleições e, portanto, vai tentando, não assobiar para o lado, mas tentando disfarçar o sucesso das políticas desenvolvidas nos últimos anos em grande dificuldade e deve-se a todos os portugueses. E eu gostava aqui de realçar um facto. Eu falei em crescimento sustentado de facto e é verdade. O PS, a receita do PS para o futuro é aquela do passado. É tentar crescer, mas depois acabar por não crescer, com base em aumento da despesa. E nós não podemos voltar ao passado. Nós tivemos, durante vários anos, um país que se aproximava de zero de crescimento, não crescia de facto, mas era suportado nos gastos do Estado e suportado no consumo. Nós hoje temos, pela terceira vez, no último século, e há 70 anos que não se verificava, no último século, volto a frisar, pela terceira vez no último século e há 70 anos que não se verificava, temos uma balança comercial positiva. E temos, de facto, já não durante o ano. E temos, porque precisamente não é pelo aumento da despesa que nós crescemos, nem suportado na questão, essencialmente, do consumo pela via das importações. Não, a nossa economia está mais competitiva. Há aqui um dado que também é importante pôr em cima da mesa. Portugal hoje subiu no ranking da competitividade e na afirmação. Ainda temos um caminho a percorrer, com certeza, mas hoje todos percebem que Portugal se está a afirmar pelo lado da economia. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos, Carla, Ana Rita, que eu acho que são expressivos. Nós fizemos as jornadas Portugal Faz Bem no grupo parlamentar do PSD e queria dar aqui uma palavra positiva aos empresários e aos trabalhadores que reagiram com positividade, produzindo, e a eles se deve esta questão de a nossa balança comercial ser positiva. Nós hoje temos, por exemplo, aqui na região norte, uma fábrica que produz fraldas, que é autossustentável para todas as crianças que nascem no país e que produz tão só 1 milhão de fraldas por dia. Nós hoje temos um país, e aqui na região norte, uma fábrica de calçado, por exemplo, no interior do distrito de Viana do Castelo, em Paredes de Coura, que fabrica a marca Fly by London, que é uma marca muito conhecida, é produzida no Alto Minho, em Paredes de Coura e em Guimarães, em Braga, e que produz 3.000 pares de sapatos por dia. São, de facto, exemplos São pequenos exemplos de quem está a crescer, mas quer produzir 9.000 pares de sapatos. E essa ambição temos que avançar para um tema para criar emprego. Temos que avançar para um tema que marca também a região. Falou na região norte e esta semana muito ouvimos também falar da concessão da Metro e da STCP, isto porque foi rejeitada, aliás, a terceira providência cautelar para travar a subconcessão, mas há também problemas com aquilo que estava escrito no caderno de encargos e com o contrato final. Manuel Mota, temos de facto a Câmara do Porto preocupada com este concurso. O Presidente da Câmara, Rui Moreira, fala mesmo em divergências que existem entre o caderno de encargos e o processo final. Teme que, de alguma forma, este negócio possa cair por terra antes mesmo de entrar em vigor no próximo mês? Bem, nós achamos desde sempre que este é um negócio errado. Repare, o Governo não permitiu que as autarquias que estavam todas contra este processo pudessem juntar-se e criar condições, criar inclusive uma empresa que fosse capaz de gerir a Metro, nomeadamente aquilo que é o património da Metro do Porto, considerando isto
um setor estratégico e fundamental. E quem vai ganhar, quem é que ganhou este concurso? Uma empresa que tem capitais significativos do município da Catalunha, do Governo Regional da Catalunha, mais concretamente. Mas este é um processo com muitas atrapalhadas. Portanto, este é o primeiro, há aqui um preconceito do Governo, inadmissível, do nosso ponto de vista. Depois tem aquela opção de alterações sistemáticas ao caderno de encargos, que não eram, do ponto de vista daquilo que foram as negociações, não esteve nada correto. E depois, inclusive, é a incapacidade de apresentar isto de forma sustentada, e nós temos agora estes dados muito objetivos que são assustadores. Há supostamente um aumento da receita por parte da empresa e uma diminuição da despesa em segurança, vigilância, e uma receita com base num aumento de 5 km daquilo que era prevista. Estamos a falar aqui entre a receita é cerca de 1,2 milhões de euros e despesa é 2,5 milhões de euros, portanto aqui uma vantagem para esta empresa, que não para as outras que concorreram com aquele determinado caderno de encargos, de 3,7 milhões de euros, que demonstra claramente a incapacidade e, no fundo, até credibilidade do Governo em relação a um setor que, no fundo, eu comparo isto um bocado ao processo da TAP. A falta de transparência sistemática no processo e uma tendência muito forte de privatização, acho que até um preconceito ideológico sobre aquilo tudo que é estatal, que é extremamente preocupante. Eduardo Teixeira, está também preocupado com todo este processo de partilha das preocupações dos autarcas desta região? Ou acredita que, de facto, é um negócio que vai avançar e ter os melhores resultados? Bem, em primeiro lugar, temos que acreditar na justiça e, portanto, se há uma terceira providência cautelar que não é travada por resolução administrativa do próprio Estado, mas é travada pela justiça, não dando fundamento à decisão e à providência em si, significa que nada há ou à partida, pelo menos, tranquiliza-nos mais nesta questão. Bem, sabemos que é uma questão preocupante, todos têm, aqui na região norte, são duas importantes empresas, mas, Carla, Ana Rita, se me permitisse fazer aqui um paralelismo com o que se passou esta semana, com a vinda do Sr. Primeiro-Ministro para avaliar um modelo de subconcessão que foi implementado nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, eu queria dar isto como um exemplo de facto de sucesso. Nós tínhamos uma empresa que não tinha negócio, vivia praticamente do Orçamento de Estado, dos auxílios do Orçamento de Estado, nada que algo que possa se comparar também com a Metro e com os serviços de transporte coletivos do Porto, dado que a fraude era imensa. Havia 3,8 mil autos que eram levantados. Com a diferença aqui que há um pagamento ainda não é apenas da operação, porque a operação é viável, mas aqui a operação é viável. Claro. Na questão do metro, muito bem. essa questão não se põe. Por isso é que o Estado também concessiona. Só que no problema, às vezes eu levanto esta questão porque ouvi o meu colega falar da opção em privatizar e a opção em concessionar. E fazer aqui um paralelismo com os Estaleiros Navais. Os Estaleiros Navais, num ano só, apenas num ano, eu lembro-me que faz hoje um ano ainda estávamos a discutir na Comissão de Inquérito e a inquirir os autarcas, os antigos presidentes, portanto nem vai a um ano, mas a empresa iniciou formalmente há um ano. E passado um ano, a empresa já tem ao seu serviço, tinha 609 trabalhadores, hoje tem 200 diretos e a trabalhar de forma indireta tem mais 320, ou seja, tem 520 trabalhadores e com negócios em perspectiva e, portanto, sem endividamento, capitalizada, investiu 3 milhões e nós temos que olhar... Aqui de um serviço público, de transportes, não há riscos aqui que a operação seja reduzida e que... Temos que acreditar que o facto da Justiça não ter travado com a providência cautelar este processo faz-nos crer que a decisão que foi tomada foi acertada e que garante com certeza os interesses dos nortenhos, dos portugueses e do próprio Estado. Vamos acreditar que assim seja. Eduardo Teixeira, agradeço-lhe uma vez mais por ter estado connosco no último jornal. Obrigada também, Manuel Mota, por ter estado connosco e bom fim de semana aos dois. Obrigado, igualmente.